Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, eu sou aluna da Unifal, eu faço Ciências Biológicas e hoje eu vou estar aqui fazendo a correção do PET 5, semana 3, junto ao projeto do PIBID. Oi, gente, eu sou o Saulo, eu também sou aluno de graduação no curso de Ciências Biológicas e faço parte do PIB de Biologia 2020. E a gente veio fazer a correção com vocês desse PET e bora lá. Então, a aula de hoje, a correção do PET de hoje é sobre cromossomos e divisão celular. A primeira pergunta do PET é: qual a diferença entre indivíduos homozigotos e heterozigotos para determinada característica? Quando o indivíduo ele é homozigoto, ele apresenta apenas alelos iguais, podendo ser dominantes, azão-azão, ou os recessivos, azinho-azinho. Já quando esse indivíduo ele é heterozigoto, ele apresenta seus alelos diferentes, sendo um dominante e o outro recessivo. Que aí é a diferença. O azão vai ser o dominante, a parte dominante do alelo, e o azinho vai ser a parte recessiva. A questão 2 diz o seguinte: Mendel também fez experiência sobre a textura das sementes. Ele observou que as plantas com semente de textura lisa era mais comum do que aquelas com textura rugosa, e concluiu que a característica lisa era dominante e a rugosa recessiva. Faça um esquema de cruzamento entre uma ervilha heterozigosa híbrido com uma ervilha recessiva. Indique os alelos da geração parental e da geração F1 no desenho. Tá, vamos lá. Aqui no desenho, a gente tem uma ervilha amarela lisa e uma verde rugosa, que seria a geração parental. Se a gente fizer o quadro de Punnett com esses dois alelos, do amarelo lisa e do verde rugoso, vai dar, como diz no quadro aqui, é, toda a geração F1 de ervilhas amarelo lisa, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 3 diz o seguinte: suponha que em seu jardim existam exemplares da mesma espécie de ervilha que Mendel usou em seus experimentos. Alguns desses exemplares produzem sementes lisas e outras sementes rugosas. Sabe-se que a característica lisa das sementes de ervilha é determinada por um alelo dominante, R1. Portanto, por genótipos R1, ou R1, e que as flores produzem gametas masculinos e femininos e que as sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes que permitam determinar se uma planta que produz sementes lisas é homozigota ou heterozigota para esse caráter. Bom, gente, essa questão ela é praticamente igual à questão número 2, só mudou um pouco o enunciado. A resposta é o seguinte: a planta ela tem que ser heterozigota, como diz no exercício, ou seja, ela tem que ser errão, errinho, entre parênteses lisa, pois, se fosse homozigota, 100% das sementes seriam lisas, e no caso do enunciado, está se tratando de sementes lisas e rugosas. Por isso que no cruzamento a gente vai fazer o quadro de Punnett com errão, errinho, lisa e errinho, errinho, rugosa, para dar o que o enunciado pede. A quarta pergunta do PET, ela pergunta o que os alelos são. Os alelos, então, eles são os pares de genes, como a gente pôde ler no enunciado, na explicação que veio do PET. Questão 5. Ele conta que, em um experimento, um pesquisador observou duas características em um certo animal. Essas características eram representadas pelos seguintes alelos: cesão, cesão, desão, desinho. Usando a segregação independente, forme pares de alelos para que os possíveis gametas desse organismo. Como que você vai organizar esse quadro? Como você fez nas últimas duas questões, na questão 3 e na questão 2. Você vai criar o quadro 3 por 3 e você vai colocar na primeira coluna, na linha 2, que nem vocês estão vendo aqui, o cesão, e na linha 3, o cesão. Aí você vai para a parte de cima desse quadro. Na primeira linha,
na segunda coluna. A primeira linha da segunda coluna você vai colocar o Dzão, e na segunda coluna você vai colocar na primeira linha o Dzinho. Assim você vai fazer o cruzamento desses alelos. Então você vai pegar o Czão, esse Czão aqui, e vai juntar com esse Dzão. Então vai ficar Czão, Dzão, e depois você vai pegar esse Czão novamente e juntar com esse Dzinho. Então vai ficar Czão, Dzinho. Você vai pegar novamente o Czão da linha de baixo e juntar com o Dzão da linha de cima, o Czão da linha de baixo e juntar com o Dzinho da linha de baixo. Assim ele vai formar as características desse animal, que foi estudado pelos pesquisadores. Assim, dando o quadro e mostrando qual que é a variabilidade genética dele. Esse foi a correção do PET de hoje. Eu agradeço pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Bom, gente, foi isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Qualquer coisa, manda as dúvidas lá no grupo do Facebook ou no grupo do WhatsApp que a gente vai estar aqui para atender vocês. Obrigado.